eu sou a Evelyn Corrêa e nesse vídeo vamos falar a respeito de um dos princípios da competência. Ao analisarmos os princípios da jurisdição, vamos estudar aí sobre as competências e nele vamos ver que um princípio chamado de tipicidade da competência, onde serão analisados critérios para organização da própria jurisdição, de forma que esses critérios vão facilitar que o processo seja endereçado para o seu devido lugar, para que ele seja analisado pelo juízo competente. São 5 critérios. O primeiro deles é o da matéria discutida. Em razão da matéria discutida ou então do assunto discutido, vai ser analisado no processo os fatos, fundamentos, causas de pedir e pedidos. Dessa forma, ao analisarmos todos esses pré-requisitos no processo, vamos identificar que aquele processo deve ir para uma vara específica, como por exemplo, a vara de família, que tem processos, ações envolvendo divórcio, separação de bens ou pensão alimentícia, entre outros. O segundo critério que vamos analisar será o da pessoa, em razão da pessoa. Esse critério tem a ver aí com a pessoa jurídica e a pessoa física. Serão analisadas essas pessoas para entendermos para qual justiça, para qual juízo competente ela deve ser julgada. Como, por exemplo, os crimes cometidos por instituições ou crimes federais. Neles, a justiça correta será a justiça federal, pois são crimes relacionados com uma pessoa jurídica, por exemplo, o crime envolvendo instituições federais, entre outros. Vamos analisar também o terceiro critério, mas antes eu queria fazer uma pontuação a respeito daquelas duas primeiras, que a primeira, ela tem uma relação, que em razão da matéria discutida, ela tem uma relação com o subprincípio do devido processo legal, que é o princípio da adequação objetiva, que vai trazer aí essa análise sobre a matéria discutida, sobre o assunto discutido no processo. E, em razão da pessoa, vai ser a adequação subjetiva, onde serão analisadas as partes no processo, para que ocorra aí o devido processo legal. Vamos falar também a respeito do terceiro critério, que é o em razão da função ou cargo de que uma das pessoas, uma das partes ocupam. Bom, também será analisado isso quando, em função do cargo, aquela pessoa tem prerrogativas, ou seja, alguns direitos por conta do cargo dela. Então, ela vai ter direito de ser julgada diferentemente de outras pessoas, ou seja, terá um fórum privilegiado, como, por exemplo, o presidente da República. O quarto critério, vamos falar sobre o valor da causa. Nele também será analisado o quesito dos crimes de menor potencial ofensivo. Tem uma lei, que é a Lei 9.099, de 95, e com base nessa lei serão listados os crimes que podem ser incluídos nos juizados especiais cíveis, também conhecido como JEC. E o primeiro critério, que é em razão da matéria, ele também é conhecido como competência das varas, onde serão analisadas cada vara e ser encaminhado para cada vara competente.
retornando ao quinto critério e último, é o critério da territorialidade. Critério territorial. Será analisado aí aonde que esse processo irá ocorrer. Então, será analisado também o quesito das residências e domicílios das pessoas que vão participar desse processo. Como, por exemplo, em crimes penais, crimes ou de inventário, por exemplo, a pessoa em crimes penais, ela vai ser julgada onde o crime aconteceu, enquanto na ação de inventário será julgado para o de cujus, o falecido, o morto, que possui vários bens, o processo deverá correr onde ele residiu antes da morte. Então, se eu possuo 3 residências, só que as minhas residências são em outros estados, tem um no Acre, um no Amazonas e outro em Porto Velho, mas venho a falecer em Porto Velho, então o meu processo tem preferência pelo critério territorial e deverá ser julgado em Porto Velho, e deverá correr em Porto Velho.